Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre a sua vida. Capítulos de 16 a 18 no livro de Mateus. Você está lendo a palavra, você está buscando o Senhor, você está conversando com Ele, você está tomando direções para a sua vida nele, através dele. Glória a Deus, então tudo já deu certo. Fique conosco até o fim dessa breve palavra e que Deus possa nos orientar e o Espírito Santo falar aos nossos corações. No versículo 1, nós vamos ver aqui dizendo, no capítulo 16: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Nós podemos ver aqui que pela primeira vez os saduceus vão entrar em cena, se unindo aos fariseus para, com isso, tentarem fazer Jesus calar. Não deixe ninguém calar Jesus na sua vida. Ele está falando ao seu coração, ele está mostrando diretrizes para a sua vida. Ouça a voz dele, não ouça a voz do estranho. Você é ovelha do Senhor. E se você ainda não faz parte desse rebanho, hoje é o momento, é agora este momento, o momento de você recebê-lo como seu Salvador, para que ele oriente nessa decisão que você tem que tomar. Então nós podemos ver aqui, que esses saduceus, inimigos, saduceus, fariseus, herodianos, mas contra Jesus eles se uniam e vão pedir a Jesus um sinal dos céus, porque ele queria ver um sinal. Se Jesus já estava fazendo, Jesus estava fazendo muitos sinais. Não era simplesmente por querer ver uma evidência, mas porque eles não tinham certeza, eles não olhavam para a luz, eles não queriam ver a verdade estampada diante dos seus olhos. E quantos de nós, muitas vezes assim, coisas que estão nos sucedendo, que estão assim na nossa face, diante de nós, e nós não queremos ver. É um casamento que Deus está mostrando para você, não está se unindo a essa pessoa. É um trabalho, um emprego que Deus diz, não é agora, espere mais um pouco. Eu sempre digo essas coisas porque é verdade. É uma compra de uma casa, é uma venda de uma casa, um carro, seja o que for que você tem para fazer na sua vida, busque de Deus a resposta. Se for o momento, o Senhor vai mostrar. Se é essa pessoa, Ele vai confirmar. Ele é poderoso para fazer isso. Não deixe a sua vontade ultrapassar a vontade de Deus. E eles ali vão pedir um sinal a Jesus. E Jesus vai dizer, que Ele sabe muito bem discernir a face do céu. Eles sabiam, estava rubro, estava vermelho, eles sabiam que teria um dia bonito de sol. Se fosse vermelho sombrio, então haveria uma tempestade. E eles sabiam discernir a face do céu. Jesus vai questionar isso, mas vocês não conseguem, vocês não discernem os sinais dos tempos, os sinais que foram profetizados na palavra e que estão se cumprindo através de mim? Não, eles não queriam. Jesus vai também estar falando, aos seus discípulos para que não queiram o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus. Que fermento seria esse? Eles pensaram, será o pão, porque estamos em falta aqui agora, no momento, mas não era o pão, justamente a doutrina daqueles homens, daqueles saduceus e fariseus. Não se encha da doutrina do homem, busque a doutrina de Deus, busque o que a palavra de Deus diz, olhe, ouça todas as coisas, mas vai questionando, vai apresentando ao Senhor, e Deus vai mostrar se é onde você está, se o lugar que você está tem verdadeiramente a doutrina do Senhor. Doutrina não é falar acerca de cabelo, de vestes, não, é a palavra de Deus, e você decentemente se conduzirá em sua presença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus vai estar perguntando aos discípulos acerca dele, quem é o Filho do Homem? E alguns vão dizer, como diz assim a palavra, uns dizem, versículo 14, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então muitos estavam falando acerca deles, mas não tinham certeza quem era Jesus. Mas ele diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele quer saber de você, ele quer saber de mim. O que dizemos acerca dele, o que sabemos, o que sentimos, o que temos certeza. E Pedro vai dizer que ele era o Filho de Deus, do Deus vivo. Aqui nós vamos ver que está sendo reconhecido ali o relacionamento de Jesus com o seu Pai, com o Pai
verdadeiro, nosso Criador. Versículo 18. Nós vamos ver aqui duas palavras apresentadas, duas palavras gregas, Petros e Petra. E essas palavras, respectivamente, com sentido de pedra e de pedra pequena, pedra lascada. Nós somos essa pedra pequena. Nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos, mas Jesus, Petra, é a pedra angular. Desde a reforma protestante que está sendo realmente colocado que aqui era Jesus Cristo, era Ele mesmo, de si mesmo, que estava dizendo sobre esta pedra. Pedro era essa pedrinha, ele era esta pedra preciosa, esta pedra de esquina, esta pedra para a fundação da igreja. E lá em Pedro, primeira carta de Pedro 2, de 4 a 8, você vai ver o próprio Pedro se referindo a Jesus como essa pedra rejeitada, essa pedra principal, essa pedra angular, essa pedra em que a igreja está construída, não é? Nós estamos construídos em Cristo Jesus, a igreja está construída em Cristo Jesus. Ai de nós se estivéssemos firmados em Pedro. Glória a Deus que estamos firmados em Jesus. No versículo 24 nós vamos ver, né, que o Senhor Jesus vai estar mostrando que devemos estar carregando a nossa cruz. Nós não podemos rejeitar a cruz desse casamento, a cruz desses filhos, a cruz dos problemas e situações da vida. Mas não se esqueça que a cruz maior, todos os nossos pecados juntos, está sobre Jesus, estava sobre ele. Foi ele que carregou a nossa verdadeira cruz. Então os problemas e as dificuldades, vamos segui-lo. Tome sua cruz e siga-o. E tenha certeza que no meio do caminho, esses problemas também serão solucionados. Jesus lhe dará vitória. Capítulo 17, nós vamos ver os versículos 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Esse monte aqui, alguns dizem ser um monte Tabor, mas provavelmente não foi, como também a maioria dos estudiosos dizem que não foi Tabor, porque justamente naquela época ali no tempo de Jesus existia uma fortaleza sobre esse monte, um povoado, então não teria como Jesus estar ali, né, numa manifestação particular. Contudo, não importa, o que importa é a revelação, a grandeza da revelação. Estava ali apresentado, né, representando a lei Moisés e representando os profetas Elias, mas vamos ouvir aqui o que a palavra de Deus diz no versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Escutar agora quem? A Jesus, o seu Filho. Não mais a lei, não mais os profetas, não que essas coisas não tenham servido de aio, de guia até Jesus, mas agora é para nós ouvirmos tão somente a voz do Filho. Pedro ainda estava falando, querendo fazer, não é, tabernáculos, tendas para eles ali, para Jesus, para Elias e para Moisés, mas não foi necessário, porque a voz veio por amor a eles, por amor aos discípulos, por amor a nós, dizendo que agora é para nós estarmos ouvindo a Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Então Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é tremendo. Nós vamos ver também no capítulo 18 que os seus discípulos, né, vão querer saber quem é o maior no reino dos céus. Eles queriam se enquadrar dentro desse reino. Eles sabiam, né, que eles estavam ali com Jesus. Jesus os chamou, eram discípulos, eram apóstolos dele. Então quem seria o maior? Jesus vai dizer que aquele que se arrepende se torna como uma criança, esse é o maior. Então a igreja de Cristo deve estar arrependida aos pés do Senhor, deve ser como uma criança, não como alguém infantil, mas alguém que com pureza de alma, de vida, sirva a esse Deus. Então não sejamos infantis na presença do Senhor, mas sejamos sim crianças puras diante dos olhos dele. Aleluia, glória a Deus. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas, Pai. Fala ainda, Senhor, aos teus servos aquilo que possam não ter entendido neste momento.
trabalha com nossos corações, trabalha nos nossos corações, Pai. Continua abençoando os teus servos na caminhada que estão, Senhor, seguindo o Senhor com a cruz que o Senhor levou dos nossos pecados, trazendo-nos salvação. Nessa caminhada, nós prosseguimos com a nossa cruz, Senhor, de problemas, de lutas e dificuldades, mas sabendo, com certeza sabemos, Pai, que neste caminho o Senhor vai conosco e nós vamos obtendo vitórias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conduzindo as nossas vidas segundo a tua vontade. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito nos dá entendimento e nós assim prosseguimos e prosseguiremos até aquele grande dia na eternidade. Entregamos sim os nossos pedidos para que as nossas necessidades sejam supridas e serão todas supridas pelo Senhor. E por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.